Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Silvia Batista. Estou muito feliz de retornar aqui ao Congresso do Pensar Contabilidade. É um grande evento com grandes profissionais, tudo feito com muito carinho para vocês, pessoal. Então, eu vim aqui falar sobre as MPs 1045 e 1046 e seus reflexos na relação trabalhista. Então, assista a nossa aula que tem muito conhecimento trocado aqui para vocês. Vamos lá! Então, gente, o que nós vamos discutir aqui nesse encontro na nossa aula? Primeiramente, eu quero falar com vocês sobre a MP 1045. A MP 1045, ela veio estabelecer o Programa Emergencial de Preservação de Emprego e Renda. A MP 1046, ela veio estabelecer medidas trabalhistas para enfrentamento em relação ao Covid, tá? E eu também quero tratar com vocês as mudanças e os impactos em relação à MP 927 e 936. A MP 936 acabou virando a Lei 14020, então a gente também vai falar um pouco sobre isso, tá? Eu quero falar com vocês sobre o objetivo da MP 1045. É o mesmo do ano passado, tá? O mesmo do ano passado. Então, preservar o emprego e a renda, garantindo a continuidade das atividades laborais e reduzir o impacto social decorrente das consequências de emergência de saúde pública. Então, o governo, ele teve a intenção em preservar o seu emprego, tá? As relações trabalhistas entre empregado e empregador. Em função de quê, gente? Em função dessa pandemia que nós estamos vivendo. Minimizar as demissões, dar condições, né, de que o empresário ele possa, de alguma forma, ter renda para pagar o seu salário. Então, uma parte fica para o governo, uma parte fica para o empresário. Mas a gente discute isso já já, tá? Eu quero chamar a atenção de vocês sobre algumas situações que aconteceram ano passado. O acordo, gente, ele não é unilateral, tá bom? O acordo firmado na MP 1045, que pode ser o acordo por suspensão de trabalho ou por redução de jornada e, consequentemente, redução de salário, precisa que as duas partes estejam cientes e aprovem o acordo, tá? Então, o funcionário tem que estar de acordo e o empresário também. Não pode ser unilateral, tá, gente? Só a empresa determinar. Também quero chamar a atenção de vocês para uma situação do ano passado que trouxe algumas, digamos assim, surpresas para o pessoal do departamento pessoal. É necessário que quando você for fazer esse acordo, você avalie essa situação em relação ao 13º, às férias e ao abono do PIS. Aquele mês em que o acordo for firmado, que seja inferior a 15 dias, deu reflexo na hora do cálculo do 13º, das férias e na hora da liberação do abono do PIS. Por quê? Porque quando você trabalha menos de 15 dias do mês, esse mês não é levado em consideração na hora do cálculo dessas situações de 13º, férias e abono. Então, nesse ano, gente, analisa antes o período que esse contrato está sendo assinado, para quando esse reflexo ocorrer, o funcionário já tenha ciência de que aquele mês em que houver menos de 15 dias, ele não vai ser levado em consideração, tá, gente? Mesma situação semelhante agora para a questão dos acordos em relação ao tempo de contribuição junto à Previdência Social. Depois da reforma previdenciária, o que é que acontece? Foi estabelecido que aquele mês em que o funcionário receba menos que o salário mínimo, esse mês não será levado em conta para a Previdência Social. Então, gente, cuidado com isso. Se há necessidade de um complemento para que o funcionário não fique prejudicado e não perca esse mês junto à Previdência, tá? Na época da implantação da MP, né, o início dos acordos, perguntaram muito se poderia começar em 28 de abril. Poderia, desde que o funcionário
tivesse já um acordo tácito com o empresário, tá? O empregador tivesse dito ao seu funcionário, olha, saindo da MP, existindo a possibilidade dos acordos, eu vou te colocar em uma delas. Então, aí já existia uma prévia comunicação, poderia ser firmado sim, sem problema nenhum. Outra dúvida era se na época da publicação da MP poderia ser feito no dia 1º de abril, ou 1º de maio, perdão. 1º de maio caiu num sábado e foi feriado. Tudo bem, desde que houvesse o acordo no tempo de 48 horas antes, né, firmado e cientizado aí para o funcionário, não tinha problema nenhum, tá? Pode ser feito sim. Mas, afinal de contas, professora Silvia, quem tem direito a receber o bem? Vamos tratar aqui as situações e uma novidade que a gente também percebeu esse ano, tá? Os empregados, inclusive gestantes, desde que não tenham iniciado a licença maternidade, podem adotar a MP 1045, tá? Logo depois da publicação da MP 1045, veio a publicação da Lei 14.151, que veio tratar sobre as gestantes. Então, o meu conselho, gente, é que vocês, antes de assinar um contrato por suspensão com a gestante, vocês consultem o jurídico da empresa. Por que razão? Porque a lei que estabeleceu as diretrizes a respeito da gestante, ela informou que essa gestante não poderia ter prejuízo de salário. Então, mesmo afastada, ela teria garantia do seu salário integral. Adotando aí a MP 1045, quer seja por suspensão ou redução, haverá redução salarial. Então, mesmo com a ajuda compensatória, professora, a ajuda compensatória, ela não é salário, tá? E ela não tem incidência de FGTS e de INSS. Então, pessoal, muito cuidado quando na adoção da MP 1045 para gestantes, porque logo após a publicação da MP, surgiu uma legislação, né, ordenando esse tratamento junto às gestantes. É interessante, novamente, eu gostaria de repetir para vocês, que de comum acordo e com a orientação do teu jurídico, vocês analisassem se realmente vão adotar a MP 1045. No meu entendimento, a mais propícia para gestantes seria a adoção da MP 1046. Daqui a pouquinho eu falo sobre isso com vocês, tá? Os domésticos também ficaram aí, né, com o direito de receber o bem. Os aprendizes entraram aí, era uma situação que a gente tinha dúvidas, mas esse ano o aprendiz entrou, né? O contrato por tempo parcial também vai poder fazer o uso do bem. Múltiplos vínculos, quem tem múltiplos vínculos vai poder adotar o bem na MP 1045, quer seja em uma das situações, desde que essa pessoa não tenha outros vínculos com relação ao setor público, tá? Então, é preciso analisar e avaliar isso direitinho. E todo aquele funcionário admitido até o dia 28 de abril de 2021 vai poder fazer uso da MP 1045, quer seja no contrato de suspensão, quer seja no contrato de redução de jornada. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês para a seguinte situação. Esse funcionário, ele tem que estar efetivamente dentro do E-Social, para que a admissão dele seja, né, consagrada. Então, gente, fiquem atentos, porque algumas pessoas, elas enviam essa informação pelo Cefip ainda. E, geralmente, no mês seguinte. Então, se até o dia 28 de abril esse funcionário não estava no E-Social, você não vai poder fazer o uso da MP 1045, tá? Então, verifica lá quando foi homologado a admissão dele dentro do E-Social. Para quem faz Cefip, teria que ter sido feito de imediato, tá? Para quem não faz Cefip, que já está no E-Social, confirma se esse cadastro foi homologado e efetivado lá para que você faça uso da MP. Se você não tiver essa informação, você vai poder ter alguns problemas aí com a Justiça do Trabalho. Então, vamos ficar atentos a essa situação, tá, pessoal?
Então, gente, vamos agora para quem não tem direito de receber o bem. Quem ocupar cargo público. Tivemos vários contratos no ano passado sendo rejeitados lá no empregador web. Por quê? Porque a pessoa, o funcionário, tinha alguma relação com algum órgão público, tá? Então, não passa. Também não tem direito de receber bem quem recebe Bolsa Família, tá, gente? Quem está recebendo seguro-desemprego também não recebe, não teria direito a fazer esse tipo de contrato, tá? Quem recebe o Bolsa Qualificação e também quem recebe algum benefício previdenciário, tá? Excetuando aí só a pensão por morte e o auxílio reclusão. Se tiver essas duas situações, pode fazer também, fica nesse caso, né, autorizado o uso da MP 1045, só nessa exceção, tá, pessoal? E quem é aposentado também não tem direito aí a receber o bem, tá? Esse ano entrou, então, os intermitentes, ficou esclarecido aí que não vão receber o benefício emergencial. Lá na MP 1045 ficou tratada essa situação no artigo 6º, no parágrafo 5º, tá? Então, ficou esclarecido pelo governo. Esse ano, os intermitentes também não vão receber auxílio emergencial. Então, nem auxílio emergencial, nem o benefício emergencial. Ficaram de fora, tá, pessoal? Quais são os tipos de acordo que foram estabelecidos aí pela MP 1045? O primeiro deles é o contrato por suspensão de trabalho, tá? E o segundo deles é o contrato por redução de jornada. Então, quando eu reduzo a jornada, automaticamente eu vou também ter uma redução de salário, tá? E esse acordo de redução de jornada ficou estabelecido em 25%, 50% e 70%, idêntico ao do ano passado, tá, gente? Quais são as formas de acordo estabelecidas na MP 1045? Acordo individual, esse acordo entre o empregador e o empregado, o acordo coletivo e o acordo de convenção coletiva. Eu quero mostrar aqui, por exemplo, o acordo individual para vocês. Digamos aí um salário até R$ 3.300, pode fazer acordo individual entre empregador e empregado, sem interferência do sindicato. Quem tem diploma superior e salário até, gente, R$ 12.867,74. E qualquer acordo, se a redução for de 25%, tá? Acordos de redução ou suspensão acima de 3.300 ou 12.867,74, o que acontece? Acordos de 50% ou 70% ou de suspensão, tá? Isso aqui é para vocês se situarem. Nessas situações em que eu tiver um acordo de 50%, um acordo de 70% ou um acordo de suspensão, mas a empresa, o empregador, fizer uma ajuda compensatória, equiparando o valor final ao salário base desse funcionário, ele pode fazer acordo individual sem interferência aí do sindicato, tá bom, gente? Só nessas condições. O acordo individual para aposentados, né? Por quê? Porque os aposentados estão na lista daqueles que não teriam, teoricamente, direito ao bem. Em que momento esse aposentado pode ter direito ao bem? Desde que ele se enquadre nessas situações que eu acabei de falar para vocês e, além disso, né, além do salário, ele receba a ajuda compensatória, que deve ser o valor total da ajuda mais o que ele receberia do bem. Ou seja, ele vai se enquadrar de uma forma em que ele estivesse recebendo o salário da empresa e a ajuda que ele receberia lá, né, se tivesse direito ao bem. Então, se tiver nessas condições, ele vai poder, então, fazer esse acordo individual. Não precisa nem fazer cadastro no empregador web, é direto com a empresa, tá, pessoal?
os prazos, né? Nós precisamos ficar muito atento aos prazos esse ano em relação às medidas provisórias 1045. Por quê, gente? Não há intenção do governo em efetuar nenhum tipo de anistia de prazo, tá? Então, fiquem atentos. O ano passado, nós tivemos anistia de prazos praticamente até o final do ano, até dezembro de 2020. Esse ano, não. Esse ano, o governo não pretende fazer isso. Existe período mínimo, professora, para fazer esses acordos da MP 1045? Não. Mínimo de um dia, dificilmente, eu espero que não aconteça, né? Eu tenho um acordo de compensação ou redução de um dia, mas não tem estabelecido, né, mínimo de um dia. O máximo, 120 dias, respeitando o prazo final de validade da MP, que é 25 de agosto, tá? Então, de 28 de abril até 25 de agosto, você vai poder fazer esses prazos que estão estabelecidos aqui. Caso o governo não estabeleça uma prorrogação, que é uma coisa que esse ano está um pouco difícil de acontecer. Mas havendo necessidade, eu entendo que pode ser que ocorra, tá? O que eu falei para vocês agora, né? A MP de 2020, ela não trazia data de fim de uso de sua validade. A MP 1045 estabeleceu o fim de validade em 25 de agosto, tá? Qual era a base lá da MP em 2020? A base dela era o dia 31 de dezembro de 2020, que seria o fim da pandemia por calamidade pública adotada pelo Decreto 6. Então, gente, este ano a MP tem prazo de validade, tá? Dependendo do dia que você vai efetuar esse contrato de redução ou suspensão, esse prazo aí de 120 dias já foi, né? Devemos estar aí 100 e poucos dias, não mais 120, 90 e poucos dias. Então, vocês precisam analisar quantos dias ainda faltam para chegar a 25 de agosto e aí firmar esse acordo baseado nessa data limite. Tá, gente? Fiquem de olho para não ter problema aí depois com a fiscalização do trabalho. O valor, ele continuou sendo baseado aí na tabela do seguro-desemprego, a mesma, tá? Os percentuais de 25%, 50%, 70% ou 100%, conforme aí o acordo pactuado entre empregador e empregado. Em relação a esse acordo de 100%, vocês precisam estar atentos aí à questão do faturamento da empresa, tá? Entregue lá na ECF. Então, é preciso também analisar isso com o setor fiscal aí que vocês estão sujeitos, tá, gente? Então, gente, agora nós vamos falar da comunicação desses contratos acordados. Qual é o meu prazo, Silvia? 2 dias para o empregado. Lembrando que lá no dia 28 de abril, se você já tinha um acordo tácito, se o funcionário já era ciente da sua intenção em fazer esse acordo, pode firmar, não tem problema. Você precisa ficar atento aqui ao prazo do sindicato. Você, a partir do dia 28, se fez esse acordo, você teria 10 dias para fazer a comunicação ao sindicato. Então, gente, faço o acordo hoje, eu tenho 10 dias para enviar isso para o sindicato. Tem penalidade? Tem penalidade. Então, preservem esse prazo, tá? Como é que eu posso fazer essa comunicação? Eu posso enviar por e-mail, que é super simples, bem mais prático e mais fácil para a gente. Ou eu posso fazer a impressão e comunicar lá ao sindicato de forma física, tá? Também não há impedimento. Já lá no empregador web, também precisamos ficar atentos, é o prazo de 10 dias para fazer essa comunicação. O ano passado, pessoal, a gente ficou tendo várias anistias desse prazo. Não esperem por isso esse ano. O governo não tem intenção em ficar anistiando o prazo de envio através do empregador web. Então, façam logo essa homologação junto ao governo, tá? Firmei o contrato, já estou lá cadastrando, homologando no empregador web. Lembrando, gente, que esse prazo de 10 dias não é para iniciar essa contagem no aviso, que é de 48 horas antes. Esse prazo é contado a partir da data da assinatura desse contrato, da início de vigência do afastamento da ocorrência desse contrato, do afastamento do funcionário, tá, pessoal?
ou do afastamento, ou da redução de jornada, tá bom? Vamos falar agora sobre a ajuda compensatória obrigatória, né? Que ela é feita quando há contratos por suspensão. Em que situações, né? Quando há contratos por suspensão, qual o valor? É 30% do salário do seu funcionário. Que empresas vão ficar nessa situação quando no contrato por suspensão? Aquelas empresas que em 2019 apresentaram através da sua SF o faturamento de 4.800.000 acima. Então, vai existir a obrigatoriedade do pagamento da ajuda compensatória, tá? Lembrando, pessoal, que essa rúbrica da ajuda compensatória, ela não tem incidência de INSS, de FGTS e de imposto de renda. E ela também é dedutível para a apuração do lucro real. A empresa, ela, quando na apuração do seu lucro real, ela fica submetida, em caso de lucro, ao pagamento do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. No prejuízo, não. No prejuízo, ela não vai precisar fazer esse recolhimento. Mas ela pode considerar, ainda assim, essa despesa aí, essa rúbrica como uma despesa para redução dessa base de cálculo ainda mais, tá? Então, havendo lucro, ela fica submetida aí ao imposto de renda e à contribuição social. Nessa apuração, a rúbrica de ajuda compensatória, ela entra como uma despesa dedutível. Então, ela pode ser aproveitada pela empresa nessa circunstância, tá? Lembra que eu falei aqui no início do nosso encontro? Não incorpora o salário. A ajuda compensatória, ela não é rúbrica salarial, tá? Então, ela não vai ser incorporada ao salário. Então, o valor do bem, como é que fica, professora? O valor do bem, ele vai ser 70% da parcela do seguro-desemprego, da parcela da tabela do seguro-desemprego, tá? Então, tenham muito cuidado com essas particularidades, porque isso aí vai ter reflexo lá na frente, tá bom, pessoal? Indenização. O ano passado tivemos várias ocorrências, várias situações em relação à indenização. A estabilidade, ela se dá durante esse acordo em mesmo prazo após o seu final. O que isso quer dizer? Fiz um acordo de 90 dias, o funcionário terá estabilidade de 90 dias, pessoal, tá? Essa estabilidade, ela vai ser separada da estabilidade anterior criada pelo bem de 2020. Muito atenção com isso, tá? O funcionário que entrar nesse ano de 2021 ainda está em uso de estabilidade do bem de 2020, terá acrescido e separadamente a estabilidade do contrato de 2021, tá, gente? A estabilidade da gestante também é contada separadamente. Se ela teve estabilidade e teve contrato em 2020, ela tem a estabilidade desses contratos. Se vocês fizerem contrato com ela agora em 2021, ela vai ter estabilidade de 2021 e ela vai ter estabilidade também da licença maternidade. Isso tudo separado, tá, gente? Então, muita atenção quando vocês forem fazer esses cálculos para esses acordos, tá? A estabilidade não é devida quando o funcionário efetuar um pedido de demissão ou quando ele for demitido por justa causa. Isso está lá no artigo 484-A da CLT. Novamente, eu chamo a atenção de vocês. Esses contratos, no ano passado, nós tivemos diversas situações e que fomos pegos de surpresa. Então, esse ano, gente, vamos aprender com os erros do ano passado. Vamos ficar atentos a essas particularidades. Vocês estão vendo aí a importância da gente tratar aqui hoje os reflexos das MPs? Por quê? Porque muita coisa aconteceu ano passado que nós não tínhamos, assim, entendimento para lidar. Lembrando a vocês outra coisa, viu? O pagamento dessa estabilidade não tira do empregador a penalidade por descumprimento da estabilidade. Então, ele pode ser penalizado
pelo descumprimento, mesmo indenizando o funcionário. Vamos ficar atento porque isso aí tá na CLT, tá? Muito cuidado com essas situações. Ainda na questão da indenização, os valores, pessoal, ficaram iguais aos de 2020. Na suspensão de contrato ou redução por 70%, a indenização será 100% do salário, levando em conta aí o período que falta para finalizar essa estabilidade, tá? Para o contrato de redução de 50%, a estabilidade, a indenização será de 75% do salário desse funcionário, levando novamente em conta o período que falta ainda para ser finalizado. E para os acordos de redução de 25%, a estabilidade será, a indenização será de 50%. Então, pessoal, nós precisamos ficar atentos a esses numerários e aos prazos que finalizam esses contratos. Muito cuidado na hora de fazer uma demissão nesse período de estabilidade, tá, gente? Ainda falando aí, da indenização. Como aí vocês já veem que o nome indenização, ela não tem reflexo de incidência em INSS, em FGTS e em imposto de renda. Ela também, gente, não vai refletir lá nas férias e nem no 13º desse funcionário, tá? Então, esse funcionário que tiver garantia de emprego, a estabilidade, e se ele for dispensado sem justa causa, como eu falei para vocês ainda há pouco, além dessa indenização, é obrigatório que ele receba o aviso prévio indenizado. Aí, o ano passado, nós tivemos várias situações em que, quando eles pagavam a indenização, não queriam pagar o aviso indenizado. Fica o alerta que o aviso indenizado é devido, tá? Não sendo permitido aí que esse funcionário cumpra aviso trabalhado durante o período de estabilidade em função dos acordos. O ano passado também tivemos essas ocorrências. Alguns empregadores entendiam que podiam colocar o funcionário, dar o aviso durante a estabilidade e deixar ele trabalhando 30 dias. Não pode. Quem estiver com estabilidade da MP 1045 não pode cumprir aviso trabalhado. Tá, pessoal? E por fim, eu quero voltar a frisar aqui a situação de que, além das indenizações junto ao trabalhador, mesmo pagando as indenizações devidamente, tá? De acordo com o que está estabelecido na medida provisória, a empresa ela vai ficar sujeita a auto de infração. Por quê, pessoal? Porque ela vai cometer uma irregularidade administrativa. Quando ela dispensa um funcionário durante a garantia de emprego, ela fica submetida o auto de infração, a penalidade. Então, não é apenas pagar a indenização ao funcionário. Ainda assim, essa empresa ficará submetida a auto de infração e cobrança de penalidades. Por quê, professora? Porque ela descumpriu a garantia do emprego. Tá, gente? Então, vamos ficar atentos para que a gente não tenha problemas futuros quando na adoção das medidas provisórias e quando na tomada de uma decisão de um desligamento de um funcionário, tá bom? Agora, gente, nós vamos falar dos pontos críticos que aconteceram em 2020. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para que esse ano a gente não tenha problemas com o empregador web, A primeira delas, a demissão enviada fora do prazo pós-social ou não enviada. Então, gente, tem que estar dentro do E-Social essa demissão para que o empregador possa utilizar a MP 1045 junto ao seu funcionário, tá? Por quê? Porque o que isso aconteceu ano passado? Porque muita gente faz o envio dessa demissão pela Cefip. E aí deixava para fazer essa informação no mês seguinte, quando no envio das informações do FGTS.
Meu conselho é que você verifique isso de imediato. Se não tá no E-Social, faz logo essa CFIP e manda essa informação, tá bom? Outra situação também que a gente precisa ficar atento, né? Eu já falei sobre isso aqui nesse encontro com vocês, em relação à contribuição previdenciária desse segurado. A gente precisa ficar atento, gente, naqueles casos em que é necessário o complemento salarial. Por quê? Porque é necessário um recolhimento da contribuição previdenciária, né, no valor a partir de um salário mínimo. Na reforma da Previdência, ficou determinado que qualquer trabalhador que receba, né, abaixo de um salário mínimo, aquele mês ele não vai ser considerado para fins de previdência e, olha, nem para carência de tempo de contribuição. Então, nesses casos, gente, é necessário que você faça a adoção de um complemento, né, de um valor complementar. Você pode recolher aí o DAF 1872 para complementar esse recolhimento. O ano passado foi criado o Código 5827. Pode ser que esse código seja mantido esse ano, né? Mas aí a Previdência Social, ela ainda vai informar como isso vai ser feito, tá? Se vai ser no DAF ou se vai ser nesse Código 5827, ou desculpa, no Código 1872 ou no 5827. Então é preciso que a gente fique atento aí às informações do órgão, tá, pessoal? Também há um ponto crítico em relação aos erros lá informados no empregador web. O ano passado, nos erros encontrados, foi muito de cadastro. Muitas informações que foram alimentadas de forma mecânica, manual, ficaram equivocadas. Aí acaba acontecendo o quê? Acaba que o acordo ele não fica sendo homologado pelo empregador web. Quando isso aconteceu? Quando eu coloquei data errada de nascimento, data errada de admissão, nome de mãe errado. Então, assim, tem que ter muito cuidado, tá, gente? Quando a gente for fazer a alimentação dessas informações de forma mecânica. Quando eu falo mecânica, eu quero dizer manual, tá? Que às vezes é necessário você fazer um cadastro lá, que não seja pelo teu sistema gerando o arquivo, né? Você vai lá manualmente e faz a informação. Só que vocês têm que ficar atentos nessas situações aí. Verificar se realmente a data de nascimento é a que você está informando. Se a data da admissão é a que está no E-Social, é a que você está informando. Então, verifica isso direitinho para você não ter surpresas desagradáveis, né? E ter esse acordo aí negado. Também tivemos muitas ocorrências o ano passado de cancelamentos indevidos, né? Algumas situações de cancelamentos trouxeram assim muitos problemas em 2020. Então, gente, verifica se essa situação que você está inserido realmente é para cancelamento, é para efetuar o uso do cancelamento, tá? Também, quando há necessidade de redução de vigência lá do contrato, vocês precisam informar isso de uma forma correta. Então, fiquem atentos quando vocês forem manusear lá e traz uma redução de vigência, porque o funcionário vai voltar a trabalhar. Cuidado com essas informações, olha os prazos, tá? Outra coisa que também o ano passado deu dor de cabeça para o pessoal do departamento pessoal foi se inserir os funcionários nos contratos e não ficaram atentos ao período de férias desse funcionário, tá? Verificar se o funcionário está com o período de férias próximo a vencer ou a dobrar, tá? Por quê? Porque aí você vai ter dor de cabeça. Se você não tiver esse prazo aí bem controlado aí no teu departamento pessoal, você vai acabar fazendo como ano passado. Cadastra um funcionário e aí a dobra de férias durante o período. Então, fica atento, tá, gente? Outra coisa também que ano passado teve muitas ocorrências, o recebimento, né, indevido de parcelas, tá? Então, para que eles regularizassem, para que o funcionário regularizasse essa situação, era necessário que ele emitisse uma GRU com seu CPF, não a empresa. Então, gente,
cuidado, porque essa devolução, ela fica a cargo e responsabilidade do funcionário, tá? Nesse ano, já está avisado pelo governo que afetará o recebimento do abono do PIS e do seguro-desemprego futuramente. Então, eu recebi indevidamente, não devolvi. Quando eu tiver direito ao abono do PIS, ou quando eu tiver direito, na ausência do abono do PIS, a um seguro-desemprego, eu vou ter lá isso descontado. Então, fiquem atentos para a gente não ter problema com isso, tá bom, gente? Bom, gente, agora a gente vai falar das medidas trabalhistas na MP 1046. Então, vamos lá. Tem o mesmo prazo da MP 1045, de 28 de abril de 2021 a 25 de agosto de 2021. Volto a frisar, ficar atento a esses prazos, porque vai depender do dia do contrato para você estabelecer o número de dias que o contrato vai ter vigência, tá? A MP 1046, ela também trouxe o teletrabalho igual ao ano passado, tá bom, gente? Antecipação de férias também poderá ser efetuado. Férias coletivas, antecipação de feriados, o banco de horas especial, a suspensão de exigências de ISST, de saúde e segurança do trabalhador, e também trouxe o parcelamento do FGTS, tá, pessoal? Então, quero chamar a atenção de vocês quando eu falei que a MP 1046 poderia ser melhor utilizada com as gestantes do que a MP 1045, que deixa a empresa sob o risco de penalidade, de autuação, de penalidade. Então, vocês podem fazer aí o quê? Vocês podem fazer o teletrabalho, que é deixar ela trabalhando em casa, caso a função que ela desenvolva possa ser efetuada em casa. Vocês podem fazer a antecipação de férias dessa grávida, ao menos até que tudo se estabeleça de uma forma melhor em relação a essa legislação da gestante, tá? Ou vocês podem fazer esse banco de horas também aí especial, tratar também de outra forma, de uma forma mais confortável para a empresa. É a minha opinião, tá, gente? Mas isso aí cabe a vocês fazer realmente uma consulta ao jurídico da empresa, tá bom? Então, o teletrabalho. A opção de fazer o teletrabalho não é do funcionário, é do empregador. Ele vai decidir se esse tipo de acordo, de contrato, é o mais viável para a empresa dele, tá? Então, nesses casos, não há necessidade do acordo entre as partes. Ele informa o funcionário que ele está em home office, tá bom? Também não há alteração do contratual, tá? Só que nesses casos eu também preciso ter o aviso de 48 horas antes de que se inicie o trabalho à distância, tá bom, pessoal? É permitido para aprendizes e também para estagiários nessa nova medida provisória. Antecipação de férias individuais também é permitida aqui na MP 1046. Como é que essas férias podem ser feitas? A opção é do empregador em dar ou não essas férias, tá? Então, ele vai analisar aí o período aquisitivo que você se encontra para que você possa usufruir dessa antecipação. Também necessita de aviso com antecedência de 48 horas. Não pode ter o gozo de férias inferior a 5 dias, tá? Tem que ter o acordo individual por escrito para antecipação de períodos aquisitivos futuros. Como é que isso funciona? Olha, se eu quiser fazer antecipação de férias do teu período aquisitivo vigente, tudo bem, eu não preciso ter esse acordo individual. Porém, vai que o empregador, devido à circunstância de sua empresa, tem a necessidade de não apenas uma férias antecipar, mas as futuras. Pronto, nesses casos, é necessário o acordo individual por escrito, tá bom, gente? Analisa bem direitinho cada caso, tá? Outra situação, para antecipação de férias, o grupo de risco tem prioridade. Então, se na empresa tem pessoas com alguma comorbidade, pessoas que estão mais sujeitas ao grupo de risco, eles terão preferência no uso, né, da antecipação de férias individuais.
Igual ao ano passado, 1/3 das férias, elas vão poder ser pagas junto com o mês de dezembro, que é o mês do 13º salário, né? Algumas pessoas no ano passado confundiram um pouco isso, tá? Não é para pagar junto com a folha do 13º. Faz uma folha complementar e paga. Por quê? Porque a tributação e a forma de se analisar, de se pagar a folha do 13º é diferenciada, tá? Não é igual à situação do pagamento do terço de férias. Então, você pode pagar junto com a folha de novembro, até o 5º dia útil de dezembro, ou lá no mês de dezembro você pode criar uma folha complementar e efetuar o pagamento desse 1/3 de férias, mas não junto ao 13º, junto à segunda parcela do 13º. Então, fiquem atentos a isso aí, tá, gente? O valor das férias, elas devem obrigatoriamente ser pagos até o 5º dia útil do mês seguinte ao acordo dessas férias. Por exemplo, digamos que eu esteja no mês de maio. Então, eu tiro agora, antecipo o período aquisitivo que eu teria direito, começo a gozar essas férias agora no mês de maio. Então, eu vou ter até o dia 5, 6 de junho, dependendo do calendário, para efetuar o pagamento dessas férias. Então, ficar atento a esses prazos também, tá, gente? E uma novidade desse ano, tá? Em caso de pedido de demissão, pode descontar essas férias pagas. O ano passado não podia, tá? Caso seja demitido sem justa causa, então aí você não vai poder descontar. Como é que isso, vamos explicar isso melhor. Se o funcionário pedir demissão, você vai poder fazer o desconto dessas férias. Se você colocar ele para fora sem justa causa, nesse caso, você não vai poder descontar essas férias, tá bom? Eu espero que fique aí bem claro para vocês. E agora vamos falar da antecipação das férias coletivas, né, gente? Também é a opção do empregador, tá? O empregador é quem vai decidir se vai fazer a antecipação dessas férias coletivas. Ele precisa fazer uma notificação por escrito, tá? Ela também necessita do aviso de 48 horas com antecedência. Mas aí, gente, tá dispensada aquela comunicação obrigatória ao sindicato e ao Ministério da Economia. Nessa situação não será mais necessário, tá? Também nós sabemos que as férias coletivas, ela tem um tratamento diferenciado, divergente das férias individuais. Nesse caso aqui, ficou estabelecido que não vai ter limite mínimo de dias para se estabelecer essas férias coletivas. E nem limite máximo, né, de períodos anuais, né, conforme fica estabelecido lá na CLT, tá, gente? Em relação aos feriados, também teve mudança, tá? A opção também é do empregador, também há notificação por escrito, também tem aviso de 48 horas, tudo igualzinho ao ano passado, tá bom? Pode-se antecipar os feriados federais, estaduais e municipais. A única novidade aí nessa questão dos feriados é que esse ano ficou estabelecido na MP 1046 que eu também posso fazer uso dos feriados religiosos, tá, gente? Aí vai ficar de fora a necessidade de acordo como teve lá em 2020. Agora o empregador vai poder utilizar sem necessidade de acordo com o trabalhador, tá bom? E agora o banco de horas especial, né? Algumas empresas em 2020 também fizeram uso desse banco de horas especial. Nesse caso aí, ó, no caso de interrupção da atividade da empresa, a empresa, o empregador, ele vai poder fazer o uso de banco de horas especial. Como é que isso acontece? Olha, é o seguinte, eu não estou vendendo, eu não tenho como permanecer aberto, a empresa, pá, fecha, interrompe as suas atividades. Manda os funcionários para casa, ela não é obrigada a fazer rescisões, tá? Ela manda esse pessoal para casa, cria um banco de horas especial para computar essas horas que eles estão em casa e no retorno, né, das atividades da empresa, esse banco de horas vai ser pago pelo funcionário, tá?
também pode ser feito por acordo individual ou coletivo por escrito. E depois, assim, que acabar a medida provisória, depois do dia 25 de agosto, os funcionários, eles vão ficar com um prazo de 18 meses, tá? Para compensar essas horas que eles ficaram afastados. Então, essas horas que eles ficaram afastados vão necessitar ser diluídas em 18 meses. Isso aí tem que estar no contrato, tá, pessoal? Cuidado. A compensação em 2 horas diárias finais de semana. Nós temos um limite de 10 horas por dia, tá? Tem que ficar bem de olho nessa parte da legislação, não pode exceder esse volume de hora. E para as atividades essenciais, pode adotar o banco de horas sem que a empresa feche, tá? Eu tenho atividade essencial deixa eu ver, supermercado. Então, eu posso utilizar o banco de horas, mas não tenho obrigação de fechar, de encerrar, né? De fazer interrupção de minhas atividades, tá bom, gente? Segurança e saúde do trabalhador. Nós temos algumas questões que gostaríamos de tratar também com vocês. Para aqueles trabalhadores em teletrabalhos, fica dispensado o ASO, o atestado de saúde ocupacional. Quais são os ASOs que a gente utiliza? O admissional, o periódico, o mudança de função, o retorno ao trabalho e o demissional, tá? Então, nesse caso aqui, eu fico obrigado apenas ao demissional, se ocorrer a demissão durante esse prazo. Tá, professora Silvia, eu não utilizei nenhum dos ASOs durante a situação aí, né, da pandemia, do uso da MP, né, da pandemia. Então, gente, eu vou ter até o dia 23 de dezembro de 2021 para regularizar todos os atestados periódicos, mudança de função, retorno ao trabalho, tá? Admissão. Eu fico de fora apenas o quê? O demissional. Todos os outros eu vou ter até o dia 23 de dezembro, caso ocorram, para regularizar. Tá bom, gente? Para aqueles trabalhadores presenciais, fica dispensado o ASO periódico. Então, novamente, para quem está trabalhando, eu não vou ter necessidade de fazer o periódico. Regularizar em até 180 dias depois do dia 25 de agosto, tá, pessoal? O exame demissional dispensado se outro foi realizado em até 180 dias. Então, você verifica, tá? Se o último exame desse funcionário foi em até 180 dias. Se foi, não precisa fazer. Se não foi, é necessário que se faça, tá bom, gente? Durante 60 dias, ou seja, de dia 28 de abril até o dia 26 de junho, ficam dispensados os treinamentos periódicos e eventuais. Então, essa situação deverá ser regularizada até 25 de agosto. Muito cuidado com esses prazos, porque vocês não podem confundir, tá? Eu tenho 60 dias durante a MP que eu não preciso fazer treinamentos periódicos, nem os eventuais. Mas, se eu não fizer, eu tenho até o dia 25 de agosto para regularizar após o dia 26 de junho. Tá bom, gente? Cuidado com os prazos, eu estou bem preocupada com isso. Os treinamentos, pessoal, podem ser feitos a EAD, ou seja, ensino à distância, tá? Você tem que observar apenas se há necessidade de prática e verificar se esse funcionário, né, está regularmente fazendo uso dos cursos, tá? E reuniões e eleições de CIPA podem ser feitos via atendimento remoto, videochamada, tá, gente? Estabelecimentos de saúde, né? Para o pessoal que trabalha com a saúde, é permitido prorrogar a jornada por acordo individual, mesmo para aqueles que têm jornada 12 por 36. A medida provisória veio estabelecer essa autorização, tá? As horas que ficam suplementares, elas vão poder ser compensadas em até 18 meses, após o dia 25 de agosto, tá? Verificar porque elas também podem ser pagas como extra,
Então, vê aí essa relação, se é mais satisfatório para a empresa efetuar o pagamento ou se é mais satisfatório fazer a compensação, tá? Permanecem as obrigações e treinamentos periódicos e exames médicos ocupacionais para quem atua dentro de ambiente hospitalar. Então, para esses profissionais, continua obrigatório, tá? Não foi dispensado. Vamos falar um pouquinho agora, gente, da questão da medida provisória 1046 em relação a quê? Ao parcelamento do FGTS. Também foi uma coisa que aconteceu o ano passado. Nós tivemos diversas situações de angústia e de muita preocupação. Algumas empresas até atualmente estão tendo problema com o portal lá, né, de parcelamento do FGTS da Caixa Econômica. Mas esse ano também ficou estabelecido e a gente vai falar aqui para vocês. Que meses entraram, né, para que eu possa fazer esse parcelamento? O de abril de 2021, maio de 2021, junho de 2021 e julho de 2021. Eu tenho que fazer essa confissão de débito através da CEFIP até o dia 20 de agosto de 2021. Quando eu faço essa confissão, gente, o que é que fica estabelecido lá para o governo? Que eu vou fazer o pagamento parcelado dessas competências. E os vencimentos ficaram em 6 de setembro, 7 de outubro, 5 de novembro, 7 de dezembro. Então, muito cuidado, porque foram divididos em 4 parcelas, tá, gente? E quando você fizer essa opção, vocês vão ter que ter ciência de que vocês vão pagar o parcelamento e o do mês. Então, vejam se realmente é necessário fazer o uso do parcelamento do FGTS. Seguem as mesmas condições do parcelamento de 2020, tá? Envolve 4 competências, tá? Eu preciso ter enviado lá através da CEFIP a confissão da dívida até o dia 20 de agosto de 2021. Lembrando que quando eu faço a confissão de dívida, eu obrigatoriamente tenho que utilizar no CEFIP a modalidade 1, que representa justamente confissão de dívida, tá? A modalidade branco, ela quer dizer recolhimento. Então, as competências em que eu utilizar a modalidade branco, o governo não vai considerar para efeito de parcelamento da MP 1046. Muita atenção quando você utilizar dessas modalidades. Não diferente do ano passado, pessoal, qualquer demissão vai antecipar o pagamento desse funcionário, inclusive pedido de demissão. Então, quando houver uma demissão, você vai ter que fazer daquele funcionário uma antecipação das competências que ainda irão ocorrer. Por quê? Porque elas já estão sendo consideradas aí, ocorrer não, daquelas que ainda vão pagar, né, futuramente as parcelas. Então, já foi confessado, então eu preciso fazer uma antecipação, por quê? Porque essas competências foram jogadas lá para frente, porque foram parceladas em 4 meses à frente. Então, eu antecipo, pago a parte do funcionário, faço o recolhimento desse que está se desligando da empresa. Inclusive, como eu estou dizendo aqui a vocês, para aqueles que têm pedido de demissão, tá, gente? Bom, chegamos ao final aqui da nossa apresentação. Eu espero que eu tenha contribuído de uma forma bem positiva para vocês. Meu nome, como eu disse a vocês, Silvia Batista, aí está o meu contato. Eu faço consultoria e assessoria na área de departamento pessoal e social. Meu Instagram, quero convidar vocês a me seguir. E-mails e o meu YouTube, que eu também tenho um canal lá à disposição de vocês, que eu estou sempre colocando conteúdo lá, tá? Trabalho com a área de social e departamento pessoal. Então, gente, muito feliz com essa participação aqui no Pensar Contabilidade. Se Deus quiser, ano que vem a gente está aqui de novo, tá bom? Um beijo para vocês e eu espero que tenha contribuído aí com todos.
Até a próxima!